Mais de 20 anos de investigação sobre a extrema-esquerda e a esquerda radical em Portugal, nas décadas de 60 e 70. É este o mais recente trabalho que o José Pacheco Pereira reúne em livro, a que dá o título Armas de Papel. O autor organizou 158 publicações de imprensa clandestina e explica como nasciam na surdina para combater a ditadura e, em alguns casos, a oposição tradicional do PCP. Ao longo da obra são citadas milhares de publicações e o autor confessa que este é apenas o início do trabalho. José Pacheco Pereira é convidado da edição da noite. Muito boa noite. Boa noite. 20 anos de trabalho e eu confesso-lhe que fiz um telefonema ao professor Fernando Rosas, a quem agradece alguma ajuda neste processo também, e que me disse que é um trabalho único em Portugal, de sistematização e de organização de milhares de documentos que, na sua opinião, dão uma visão, trouxeram-lhe novidades. Esta sistematização do papel da imprensa clandestina trouxe-lhe novidades na interpretação que fazia da história? Traz sempre, repare, o livro tem, chamemos assim, duas intenções. Uma intenção de fazer um retrato através da imprensa clandestina daquela geração, que é a geração dos anos 60, que vem até hoje, não é? E desse ponto de vista, estudar uma das suas produções que é típica, que é a imprensa clandestina e de exílio, porque esse livro cobre não apenas o que era publicado clandestinamente em Portugal, mas desde a Argélia até à Suécia, todo um outro conjunto de publicações feita por exilados, desertores, imigrantes políticos, e, por outro lado, também permitir fixar esse corpo de material para ajudar as bibliotecas e os arquivos a conservá-lo. Se eu tive alguma surpresa, surpresas propriamente não tive, mas já sempre, quando se faz um trabalho deste género, tem sempre uma ideia diferente da dimensão. E o que acontece, e tem-se um retrato melhor dos acontecimentos. A maioria destas publicações são muito maçadoras de se ler. O problema não é quando nós ficamos apenas pelo texto, quer dizer, o texto é slogans, é uma linguagem, aquilo que se chama a linguagem de madeira, não é? Fogo sobre isto, fogo sobre aquilo, abaixo isto, acima aquilo, a linguagem do marxismo muito estereotipada. E desse ponto de vista não é isso que é relevante. O que é relevante é perceber nesta imprensa o movimento de uma geração que vivia ao mesmo tempo os acontecimentos do seu tempo, coisa que nem sempre aconteceu em Portugal. Muitas vezes havia um desfazamento entre os acontecimentos e o aparecimento de uma geração que lhes dava tradução política. Veja o caso, por exemplo, da invasão da Hungria. A invasão da Hungria provocou divisões profundas no Partido Comunista francês, no Partido Comunista inglês, e que surgiram de imediato, dando origem a outro tipo de movimentos. No caso português, este tipo de movimentos só aparecem muitos anos depois. O caso da extrema-esquerda, a extrema-esquerda era cosmopolita, estava muito mais perto dos acontecimentos, mais de 68, da Revolução Cultural. E o que é que dizia sobre eles? O que dizia sobre eles era essencialmente uma defesa da radicalização política, da violência política, e esse movimento é um movimento que, de alguma maneira, marca os últimos anos do regime, que depois é traduzido noutras coisas. Se for para uma universidade, percebe que as universidades se tornaram ingovernáveis, por exemplo. Não porque as pessoas tivessem esse tipo de linguagem, mas porque há um surto de enorme insatisfação, de radicalidade, que atinge muita gente, não apenas os mais politizados. Aliás, este tipo de esquerda, a esquerda radical, a extrema-esquerda, manifestava-se muito na vida académica, sobretudo. É essencialmente um movimento de intelectuais e de estudantes, em particular. Não é um movimento... Há, numa fase final, já alguns jovens operários que tinham sido formados nas escolas técnicas, em certas zonas do país, mas, de um modo geral, é um movimento de intelectuais. E tem muitas das características de ser um movimento de intelectuais. A importância da palavra, a importância do discurso, a patrulha da palavra. Porque, embora essas publicações não fossem à censura, as pessoas, quando escreviam um texto para estas publicações, estavam sempre a patrulhar-se. Até porque as organizações eram muito competitivas entre si e andavam sempre à procura de uma frase que não fosse leninista, ou uma frase que saísse do cânon revolucionário. E, portanto, isso faz parte do espírito da época. Quando nós queremos perceber a época, nós não nos podemos ficar por estes textos. Nós temos que ir mais longe destes textos e perceber que isto é um fenómeno europeu, português, que teve várias mudanças. Olha, por exemplo, foi muito importante para mudar as influências culturais.
Até esta época, o domínio era francês. As canções eram francesas, os cantores eram franceses. A mudança para o mundo anglo-saxónico, para a banda desenhada, para outro tipo de referências culturais, a atenção ao movimento hippie, faz-se nesta época. Ao mesmo tempo, aquele mundo muito fechado do neorrealismo, da cultura que vinha com a oposição tradicional, particularmente com o PC, também deixou de existir. E estas coisas estão todas ao mesmo tempo. Eu recordo-me, por exemplo, de alguns conflitos da época que são muito interessantes em relação à mudança dos tempos. Por exemplo, no Cineclube Universitário de Lisboa. O Cineclube Universitário de Lisboa era uma gestão estudantil e, portanto, fazia parte de uma gestão controlada por eleições dos estudantes. E o Cineclube passava filmes soviéticos, os que podia, os que cá chegavam. Mas os filmes soviéticos, lá por serem soviéticos, não significavam que eram bons. E a uma dada altura, um conjunto de pessoas pateou um desses filmes. E criou-se uma enorme polémica sobre se numa instituição democrática havia o direito a patear. Se for ver quem assina os abaixo-assinados da época, vê o Jorge Silva Melo, a Diana Andringa, o Alexandre Oliveira, que foi um jornalista que já morreu, muita gente, o Eduardo Prado Coelho, muita gente que depois teve um papel importante no jornalismo e também na academia. Pessoas que renovaram os estudos da sociologia, da antropologia e da história. Portanto, esta geração tem um papel modernizador, mesmo apesar de utilizar uma linguagem que parecia completamente arcaica. E porquê que a historiografia tem dado um papel menos relevante a estes movimentos? Sabe, a nossa historiografia é também muito politizada, veio com os ciclos. Muita gente que iniciou a história contemporânea, porque quando eu estive na universidade não se podia estudar a história contemporânea, acabava tudo no século XVIII. As teses chegavam ao fim do século XVIII e, quando muito, ao princípio do século XIX. Portanto, a renovação da historiografia faz-se essencialmente depois do 25 de Abril e faz-se por vagas. E uma parte importante das pessoas que vêm desta geração, o António Costa Pinto, o Fernando Rosas, muita gente, o Medeiros, o Manuel Vilaver de Cabral, essas pessoas vão tentar fazer uma história daquilo que era impossível fazer. E, portanto, dedicam-se muitos ao Estado Novo, ao estudo do Estado Novo e do fascismo, e uma pequena minoria, em alguns casos até foi só de um, que fui eu, começou a tentar fazer a história da esquerda, particularmente do PC e hoje da extrema-esquerda. E não era fácil, porque era tido quase como uma violação de um mundo que estava para além da crítica. Era um mundo que era interpretado como sendo um mundo moral, e, portanto, de um lado estavam os bons, do outro lado estavam os maus, e durante muito tempo a historiografia estudava os maus, não havia problema nenhum em estudar os maus. Estudar os bons era complicado porque a história não é amável, muitas vezes, com os seus protagonistas, e, portanto, aliás, Álvaro Cunhal opôs-se em Álvaro Cunhal, por exemplo, quando eu comecei a escrever a biografia, começou por supor. Depois, numa fase posterior, já teve uma atitude diferente. Mas o PC, por exemplo, tinha uma história oficial. Qualquer investigação quebrava a história oficial. Felizmente, a extrema-esquerda nunca produziu uma história oficial. Há embriões de história oficial no MRPP, quando aquelas coisas que o PC também fazia, que é as listas. Quem é que fundou? A, B, C e D. E falta o D. Normalmente o que acontece é assim que é feito. Há embriões de história oficial, mas não há história oficial. E desse ponto de vista é mais fácil. Portanto, esta é uma história para além da censura, porque estas publicações... E é uma história de publicações que tiveram um impacto biográfico grande. Muitas destas pessoas foram jornalistas, foram para a comunicação social. Muitas delas estão, neste momento, a gerir o país. Estão, neste momento, a gerir o país, porque muita gente foi para o PSD, muita gente foi para o PS, relativamente pouca foi para o CDS e muito menos para o PCP. É muito interessante porque quando se analisa a geração, não apenas nos anos 60 e 70, e se analisa no seu conjunto, vê-se que o seu papel é coerente, é consistente, não é diferente do que aconteceu em França ou nos Estados Unidos, por exemplo, ou em Espanha, mas que tem certos limites. Por exemplo, as pessoas desta geração, de um modo geral, salvo raras exceções, são agnósticos e, salvo raras exceções, não são moralistas. Não são, em matéria de costumes, nunca foram moralistas. Há exceções, como há sempre. E isto são marcas geracionais que é interessante identificar. José Pacheco Pereira, muito obrigada por ter aceitado este convite para uma conversa sobre este que é também um instrumento de estudo, é um instrumento académico e de trabalho, armas de papel. Boa noite, obrigada.